Muito bom dia, no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, que Ele possa abençoar a cada um de vós. Agradeço de coração a todos que comentam, no canal. Uns comentam de um jeito, outros de outro jeito, e tudo bem. É por isso que os comentários ficam à disposição, para cada um manifestar o seu modo de pensar e assim a sua fé também no que crê. E não tem problema nenhum, não me abato com nenhum comentário contrário à minha fé e também mantenho-me na mesma serenidade, quanto Deus permitir, daqueles que concordam com aquilo que a gente fala no canal. E por isso procuramos basear totalmente nossas falas naquilo que Jesus e os apóstolos deixaram. E não acrescentando, nem tirando e nem colocando aqui ensinamento de homem algum, seja profeta, chamado profeta ou apóstolo, desde que aquilo não esteja na Bíblia, a gente não coloca. Mas se estiver na Bíblia, aquele ensinamento não é daquela pessoa, ele simplesmente está fazendo o mesmo papel que eu pregando a Bíblia. Agora a pessoa coloca, acrescenta mais, então aí já está saindo da Bíblia para colocar o seu entendimento. Agora, vamos tomar um assunto aqui sobre ensinar. Ensinar não é uma tarefa simples. Tiago chegou a escrever no seu capítulo 3 da carta dele, dizendo: meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, ensinar é estar exposto a julgamentos. Perfeitamente. Então, se você ensina algo, aquilo vai ter comparado com alguma coisa. E todos os que ensinam devem, segundo também Paulo escrevendo a carta aos Romanos, capítulo 12, ele diz assim, eu vou ler a partir do verso 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar, e o que reparte, faça-o com liberalidade, o que preside com cuidado e o que exercita misericórdia com alegria. Então veja que tudo deve ser feito em prol do reino de Deus, não para exaltação de nenhum homem. Vale a pena dizer isso de novo. Tudo deve ser feito para exaltação, crescimento do reino de Deus. Não o reino que virá apenas. A volta de Jesus, o reino que está hoje em evidência. Nós estamos vivendo no reino de Deus. Só que ele não é com aparência. Ele é interior. Então veja que o reino de Deus está na terra. Está em vós que recebem o evangelho escriturístico e vivem ele. Então você está vivendo o reino de Deus, vivendo no mundo, mas fora do mundo, não são do mundo, Jesus disse. Israel estava no coração daqueles jovens lá na Babilônia, eles estavam na Babilônia, mas o coração deles, que reinava ali dentro, era Jeová. Compreendido? Então veja, ministérios diferentes. Agora, quem ensina, dedique a ensinar. Agora, existem vários tipos de ensino. Existe o ensino verdadeiro e o ensino falso. Existe a hipocrisia. Existe a verdade.
Então, cada um, através de palavras ou de atos, está ensinando as pessoas. Eu considero assim uma das maiores hipocrisias, que é um ensino para impedir as pessoas de terem bens materiais. Uma pessoa que é bem situada financeiramente, mesmo um pastor, eu já ouvi isso muito de um pastor. Eu tenho muitas saudades do tempo que eu era pobre. Uma hipocrisia terrível. Essa é uma doutrinação hipócrita para que as pessoas fiquem pobres e só ele rico. Ficar rico não é fácil, né? Muitos ficam ricos, ganham na loteria, mas não é fácil. Olha, pouquinha gente ganha, em milhões que jogam, né? Outros, Deus abençoa de uma forma, só abre sua empresa e ficam ricos. Mas ficar pobre é fácil, gente. Você tem saudades daquele tempo? Distribua seus bens. Hipocrisia. Isso é para levar as pessoas a ficarem na pobreza. Embora a pobreza não é uma coisa ruim, mas é aqueles que não querem que as pessoas prosperem também. Hipócrita essa pessoa. É um ensino, indiretamente. Mas se você trabalha honestamente, conquista, Deus te abençoe, use com racionalidade o que Deus te dá e seja feliz. Mas se quiser ficar pobre, é muito fácil. É só distribuir seus bens. Muito bem, veja que tudo existe ensino, até subjetivos. Estão vendo? Então, ensinos que levam as pessoas a se tornarem idólatras. Existem. Agora, vejam bem. Paulo falando sobre a questão de ensinar. Você pode anotar tantas referências, 1 Timóteo 6,3, 1 Timóteo 1,4, 4,7, 2 Timóteo 4,4, Tito 1,14, 2 Pedro 1,16. Nós não vamos ler todas as referências, por isso estamos citando. Paulo diz, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, ele diz assim no verso 14. Primeira epístola de Paulo a Timóteo 1:4. Vamos ler também o terceiro. Como roguei quando parti para a Macedônia que ficasses em Éfeso para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é a caridade de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que desviando-se alguns se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei, não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Então vejam bem, existem muitas fábulas religiosas, existem muitas fábulas da volta de Jesus, existem muitas fábulas do milênio. E as pessoas, por isso existem essas divisões milenistas e assim sucessivamente. Mas o nosso assunto é um pouquinho sobre o ensino. Então, quem é professor, ele tem que se dedicar a ensinar. Agora, que coisas corretas. Então, tem pessoas que ensinam o seu povo somente fábulas. Fábulas, imaginações do seu coração, da sua mente vã. Estão vendo? Mas ensine a Bíblia como ela é, tenha coragem, joga os livrinhos fora, porque esses livrinhos aí são fábulas. As profecias aí são falsas. São fábulas. De voz lá no Rio Arraiz, é tão fábulas, só vocês imaginarem. Uma vez ele disse que foi com 60 pessoas, outro tinha 400, outra vez disse que tinha 6.000.
Qual que é a verdade que você vai acreditar? E ninguém ouviu nada. Mas vejam bem o que Paulo fala em 1 Timóteo 4 agora. Está vendo? Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, quando a consciência é cauterizada, para ele mentir ou falar verdade é a mesma coisa, não pesa nada, está no mesmo patamar. Mas, meus irmãos, aquele que ensina, haja dedicação ao ensino. Não foi isso que Paulo escreveu aos Romanos? Vamos mais uma referência. 2 Timóteo, capítulo 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra e instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então tem que haver uma verdadeira exortação. Porque virá tempo que não suportarão. Não suportam hoje a sã doutrina, porque amontoam para si doutores conforme as suas próprias consciências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas proféticas. Olha, fique firme, Hebreus capítulo 1. Havendo Deus falado antigamente pelos profetas, a nós falou nestes últimos dias pelo Filho. E o Filho disse: a lei e os profetas ficaram até João. Agora, tem os dons proféticos aí, conforme Efésios capítulo 4. Então são deturpados também falsas profecias que não se cumpre nenhuma. Não cumpre nenhuma. É como os profetas marcadores de datas da volta de Jesus. Não foi só William Branham que marcou datas, não. O fundador da Igreja Adventista marcou as 3. O fundador do Testemunho de Jeová marcou também. E assim sucessivamente são todos esses falsos algoreiros, portanto. Agora, tem só uma que eu queria ler aqui convosco também. 2 Pedro 1,16. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 16. Ele está falando exatamente vai se chegar em Balaão, né? Mas eu quero me ater aqui, olha. Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembranças destas coisas. Estão vendo? Essas coisas que nós estamos lendo aqui para vocês. Então você não está ouvindo só a minha voz, mas não é um ensino meu. Eu creio que é assim, eu creio que é assim, e tem que ser assim, eu acho. Não tem eu acho na palavra de Deus. É sim, sim, não, não. E acabou. Agora o que falta é entendimento para compreender as Escrituras. Isso sim, falta demais. 99% dos que se dizem crentes não conhecem as Escrituras. Pode conhecer às vezes a letra dela, mas não conhece as Escrituras. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua mensagem. Estão vendo? Então nós falamos sobre a volta de Jesus Cristo, como Paulo, Pedro, está dizendo aqui, ó. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas. Então eu não vou falar da volta de Jesus seguindo fábulas de um profeta. Eu vou falar seguindo a palavra. Que eu não sou mais seguidor de um
homem. Eu sou seguidor de Cristo. Por isso eu falo seguindo a palavra e não seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vindo à sua majestade. Então, se eu tenho a Bíblia, para que mais eu preciso de outra coisa? Para que mais? Para chegar aqui e dizer para vocês que a Bíblia não tem validade? Porque agora que vale é a mensagem? Hipócritas e mentirosos. Falar que vale agora, que a Bíblia sem a mensagem não vale nada, que blasfêmia. Então, meus irmãos, estas coisas, elas devem ser observadas. Se estamos aqui para ensinar, para falar e tem alguém para ouvir, eu agradeço as vossas atenções, os vossos comentários e tudo. Mas o que eu vou ensinar, o que eu tenho vos falado, não é segundo homem algum, não é segundo Allan Kardec, não é segundo Russell, não é segundo William Branham, não é segundo Ellen White, não é segundo Clarence Lark, não, é segundo Cristo, é segundo a Bíblia Sagrada. E nós devemos, com toda a alegria, receber tudo que os comentários que combatem ou não. Então, eu fico com a palavra. Se alguém ensina alguma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho à parte dos tais. Então fiquemos com a palavra e que Deus nos abençoe. Amém.